Yo, Geeks, tudo em cima! Ontem eu tava percebendo que teve muita gente que gostou do meu vídeo mais direto com vocês, né? A gente conversando sobre essas últimas 12 horas da segunda-feira sem luz aqui em Portugal, conversando, trocando ideia com vocês. Foi uma coisa bem interessante e eu gostei de gravar um vídeo assim, gravar vídeos assim de forma mais direta, mais cara a cara, olho no olho, como se fosse uma conversa de bar mesmo, né? Como se estivesse conversando com vocês ali de uma forma, a gente tá comendo aqui um pistisquinho, tomando ali um café, fazendo assim, esse tipo de conversa. Talvez seria interessante esses vídeos com mais frequências aqui no canal, né? Com mais frequência aqui no canal. E eu recebi muitos feedbacks positivos de vocês, né? Eu gostei disso. Não em tanto visualizações, mas em comentários, em engajamento, o que realmente às vezes é melhor do que uma própria quantidade de views, confesso pra vocês. Confesso pra vocês que visualização é bom, é muito bom, mas criar uma comunidade, tá aqui com vocês todos os dias conversando sobre os animes e mangás e vocês interagirem nos vídeos é algo realmente mais formidável do que essa plaquinha aqui atrás, porque isso aqui são apenas números, mas quando vocês comentam, participam, faz com que eu entenda que esse conteúdo, esse tipo de conteúdo é muito importante, que vocês gostaram realmente de participar desse vídeo. E eu vou trazer esse tipo de conteúdo, né, na qual a gente conversa mais cara na cara, olho no olho, com mais frequência aqui no canal, se é algo que vocês querem. Agora, não é sempre que eu vou ter assunto pra falar desse sentido, né? Só que quis a sorte pra gente conversar um pouquinho sobre um assunto que está em alta, que é a batalha do Luffy versus Kizaru na animação. Algumas pessoas vieram a reclamar de que a luta de Luffy versus Kizaru não deu pra entender absolutamente nada. Teve alguns gatos pingados aqui no meu react falando que não entendeu nada do que aconteceu na batalha, tal e tudo mais, mas no X sempre a coisa vai pro extremo. No X sempre a coisa vai pro extremo, vão xingar o animador, vão fazer as coisas realmente assim macabras. E não sei se vocês conhecem aquele gif que tem dois cachorrinhos brigando, né? Dois cachorros brigando ferozmente, latindo sem parar, aí tira o portão automático e aí os dois param de brigar. Aí liga o portão automático, né? O portão fecha ali, os dois começa de novo aquela bagunça ali entre os cachorros, um querendo pegar o outro, aí tira o portão automático, eles param. O X é exatamente isso, né? Só que o portão automático é a tela, é o celular ali que faz com que as pessoas fiquem valentes. Mas eu acredito que boa parte dessa minoria que não gostou do episódio não entendeu ele direito. Bom, pra gente começar a entender qual é a notação, a conotação sobre esse episódio, a gente precisa realmente perceber que existe um cara que luta usando a luz. E ela é algo que reflete todas as cores que existe ali no mundo. Pode realmente fornecer todas as cores que existe no mundo. E o adversário dele é um cara que controla a borracha da forma mais louca possível. Da forma mais libertária, imaginativa possível. É o poder mais louco que existe ali na história de One Piece. É o poder mais idiota, mas é o poder mais legal. É o poder que o Luffy pode fazer qualquer coisa através da sua liberdade e da sua imaginação. Então, é condizente se você não entender nada do episódio. Pelo menos ali, naquele momento. Se você não pausar, se você não refletir sobre o que está acontecendo, é condizente você não entender nada, porque é literalmente uma loucura. Gente, é um cara que ele é um refrator de luz e o maluco que controla a borracha da maneira mais absurda possível. Então, é condizente você não entender nada do que aconteceu nesta batalha. Tem uma coisa que o Mitch falou lá no Twitter, uma frase que o Mitch falou no Twitter que, cara, me fez pensar. Luffy versus Kizaru não é pra se entender, é pra sentir. Eu não sei se o Mitch falou isso em um tom de brincadeira, em zoação a quem não gostou do episódio, ou se ele falou realmente isso da boca pra ali, do coração, né? Não ia falar da boca pra fora, viajando. Mas do coração mesmo, né? Algo que ele sentiu pra falar. Mas, cara, eu vou pegar essa frase do Mitch e vou colocar como uma verdade pra mim, porque tem muita verdade nela. Você praticamente não entende nada da cena sobre o episódio, mas você tem absoluta certeza que você está assistindo algo épico, algo de outro nível, algo de uma realidade completamente absurda, que há
6, 7 anos em One Piece era algo inacreditável, nunca iria acontecer. Às vezes em filmes, às vezes sei lá o que, às vezes em algumas outras cenas ali, aqui e lá, mas é algo que nunca iria rolar em One Piece. E cara, é realmente isso. Às vezes a gente não tem que entender o que tá acontecendo, às vezes a gente primeiro precisa sentir o que tá acontecendo na cena. E cara, se você para pra refletir por um momento, você para pra refletir ali sobre o que está acontecendo, você entende o quão absurdo é toda essa cena, toda essa batalha do Luffy versus Kizaru ser animado por uma pessoa só. Por uma pessoa só e de forma magistral e inacreditável. E se você é uma pessoa que quer realmente entender o episódio, né? Se você quis realmente entender o episódio, você é um cara maluco igual LP. E é claro que eu ia lá, né? Por exemplo, quando eu comecei a olhar o episódio, eu falei, cara, tem muito easter egg neste episódio. Muito easter egg. Pra caramba. A gente tem muitas coisas aqui que chamam a atenção. O Kizaru sendo jogado ali pro mar. Teve gente que falando nos comentários, por que o Luffy não jogou o Kizaru no mar? Ele jogou. Mas o Kizaru, ele é a própria luz, então ele pode se mover ali usando feixes de luz. E cara, mano, quando ele começa a usar a refração, usar ali a atmosfera pra ser essa base da refração dele, cara, é tantas camadas nesse episódio, tantas camadas, cara, é absurdo. Vocês vão ver aqui nos prints. Primeiro o Kizaru, ele consegue fazer essa refração, né, essa base aqui usando a atmosfera. Depois ele consegue controlar os poderes ali pra poder se locomover e voltar pra ilha de Egghead usando os feixes de luz. Aí tem uns foco ali no olhar dele, aí tem os ataques pro Luffy e tal. A gente observa todo o reflexo, a maneira como eles estão realmente sendo construídos ali na batalha. A utilização das cores, gente, luz e as cores é importante. Uma batalha séptica que não faria sentido nenhum. Então o Kizaru mostrando rosa, laranja, amarelo, verde, vermelho. Cara, isso é a luz, é o poder da luz. A gente precisa realmente disso, desse foco. Aí tem aqui as transformações do Kizaru, usando as espadas, o Luffy realmente usando os seus poderes, a forma realmente ali do turbilhão, os Umakis, redemoinhos, que é importante pra caramba no mundo de One Piece. Cara, até o Oda foi falar com o cara. Tem noção de que o animador conheceu o Oda? Tem noção disso? O Oda aprovou o episódio, falou que ficou do zaralho pro cara. E, velho, não tem o que discutir, não tem o que comentar. Aí tem o Luffy realmente ali reagindo, observando, ó, a luz funcionando. A gente vai ter um quadro muito legal, fazendo aqui os reflexos, a maneira da emissão de luz, o Kizaru jogando ali os ataques contra o Luffy usando o modo Nika, a liberdade completamente em torno do personagem. Aí o Luffy entendendo os problemas, observando ali como lutar, como realmente acertar o Kizaru no combate, ver ali sobre como ele poderia alcançar o personagem, como o Kizaru tava vindo pra cima dele. O Kizaru realmente, mais uma vez, as caras e bocas que foram colocados nessa parte é sensacional, do Luffy tentando entender como lutar contra um personagem que usa poder de luz. Cara, os prints os prints desse episódio estão incríveis. Olha isso aqui, cara, é uma transição muito rápida, e se você não parar pra olhar um pouquinho, você não pega esses easter eggs que vão sendo colocados. Cada cara do Luffy aqui é uma expressão fabulosa, e deve ter mais. Foi só um print que eu coloquei da cena. Deve ter mais caras e bocas do Luffy aqui, e eu nem consigo mensurar o trabalho que deu pra fazer algo nesse nível. Algo que deu... é um trabalho realmente absurdo. Aqui já tem um pouquinho daquela parte, né, que o Luffy vai se assustar, né, que toda a parte do corpo dele sai ali, né, os olhos, o cabelo, tudo ali acaba saindo, acaba deixando o Dory e o Brogy realmente ali assustados quando vem o Luffy nessa forma. E olha isso aqui, cara, até raio-x teve. Até raio-x, os caras conseguiram pensar em tudo. Isso aqui, quando eu olhei, eu falei, putz grila, cara, isso aqui não é só uma animação. Isso aqui não é uma animação. Tem todo um tipo de pensamento, todo um tipo de uma noção por detrás, todo tipo ali de ideias, brainstorms. Cara, pensa nisso. É simplesmente uma mão passando na frente da luz e um raio-x passando ali sobre os ossos. Isso aqui é inacreditável. É um nível de cuidado realmente absurdo. Aí a gente nem chegou na melhor parte ainda. A gente nem chegou
na melhor parte ainda tem o Luffy ali realmente reagindo aos poderes. Cara, olha essa fotografia. Aqui eu perdi tudo. Aqui simplesmente é o melhor quadro, o Kizaru olhando, né? Ele tá olhando pra baixo, ele ergue assim a feição dele, vê os clones e o Luffy lá em cima, reflexo realmente do sol, mesmo no meio de várias nuvens. Cara, olha a mensagem em cima dessa parte, cara. Olha a mensagem em cima dessa parte. E aí começa o show de frame rates, né? Começa o show de frame rates absurdos que tem ali em cada cena. A gente observa cada uma da construção. Cara, olha aí as cores, né? Pra quem já estudou física óptica, sabe exatamente esse conceito que é usado ali através das cores. Cara, como que é Pink Floyd, né? Que tem esse álbum, né? O símbolo do Pink Floyd. O símbolo do Pink Floyd é exatamente isso. Do prisma, a luz batendo no prisma e refletindo ali as cores do arco-íris. É exatamente isso que tá sendo colocado aqui, gente. Cara, é muita pista, muita dica. Fatores ali também sobre o Looney Tunes, o Luffy saindo de dentro. Cara... Vou colocar aqui o Gaguinho, final de episódio. Cara, olha isso aqui, o Luffy saindo de dentro. Mano, as referências pra cima disso aqui são enormes. O Gaguinho lá também, saindo de dentro. São referências assim absurdas que os caras colocaram durante o episódio, durante ali, cada momento, cada ponto ali. É impossível não gostar disso, cara. É impossível não gostar disso. Eu, particularmente, gostaria que toda a animação fosse bem cuidada desse jeito. Fosse bem cuidada dessa forma, fosse realmente trabalhado dessa maneira, pra que realmente tivesse ali todo o respeito e todo o merecimento. Cara, a minha obra favorita é Black Clover. Minha obra favorita é Black Clover. E se Black Clover tivesse 20%, 30% disso aqui, a gente já seria feliz. A gente já seria feliz. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado no sentido de que o fã de One Piece, ele já esteve em uma maré de azar muito grande. Já tivemos ali uma maré de azar muito grande e essa maré de azar se chama Dressrosa. Nós já tivemos Dressrosa e Roll Cake com uma animação bem meh. Tivemos ali uma melhora muito significante em um ano. E agora em Egghead melhorou demais. Eu acho, como eu disse lá na live do canal do Tassiano, eu acho que finalmente isso aqui é o ponto ideal. É o ponto ideal sobre como One Piece deve prosseguir. É uma batalha que envolve luz, então tem que existir luz. Tem que ter luz aqui. Tem que ter luz pra caramba. A gente tem que realmente ficar quase cego de tanta luz, porque o cara, a batalha por si só, já... O cara é o portador da própria luz, né? Então tem que existir ali a luz. Esse é um episódio pra você ficar realmente caçando os detalhes. Quem é fã de animação, não tô falando nem quem é fã de One Piece, quem é fã de animação ficou caçando cada detalhe deste episódio, ficou pausando, ficou ali imersivo, quis entender o que estava sendo colocado na tela, porque, parafraseando o que o Mitch disse, primeiro nós sentimos, primeiro a gente toma aquele impacto, aquele murro na cara, tipo assim, caraca, o que eu tô vendo aqui? É uma parada histórica, eu tô acompanhando realmente a história sendo colocada na minha cara e depois a gente tenta entender. O episódio tá aí na Crunchyroll pra vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, pra vocês entenderem esse momento. Mas não dá pra ficar falando assim que, One Piece decaiu ali na sua animação. Não dá, cara, não dá pra sentir saudade de Dressrosa e Roll Cake, não dá, deixa pra lá. Esquece isso, não dá, agora é daqui pra cima, é outro nível, outra parada. Você pode, eu tô falando aqui que você não pode ficar reclamando de não ter entendido, você tá na sua razão, né? Se você não entendeu ali o episódio, você é daquele cara que gosta de assistir apenas uma vez, não gosta de ficar acompanhando a história várias e várias vezes, né? De ter que assistir o mesmo episódio várias vezes, você tá na sua razão, Mas saiba que a arte não está presa obrigatoriamente ao entendimento de quem a vê pela primeira vez. Existem muitos contextos abstratos. A arte, ela vai de 0 a 100. Ela não é 50. Ela não é ali preto no branco. A arte, ela é subjetiva. Às vezes ela é subjetiva. Às vezes você precisa parar e observar com mais atenção, como é no caso agora. A gente observou isso recentemente no mangá de One Piece, quando o Oda simplesmente nos entregou um dos melhores painéis de todos os tempos em Elbaf. O que a gente fez? A gente ficou analisando esse painel por semanas. Nós ficamos analisando esse painel por semanas. E até
agora nós não temos certeza do que ele acabou fazendo, do que o Oda acabou nos entregando. Então por que a animação não pode ter a mesma coisa? Por que a animação precisa realmente seguir exatamente ali o que tá no mangá? Por que tem que ser um Ctrl-C, Ctrl-V, sendo que você pode explorar, é uma mídia diferente, mangá e anime são mídias diferentes, você pode trabalhar isso de outra forma, de outro jeito, tentar ali fazer com que sentimos mais, né? Para que a gente sinta mais o que o autor ou até mesmo ali o animador quer passar uma mensagem sobre essa batalha. Teve até referência de capoeira, meus amigos. Referência de capoeira. O cara foi estudar para saber que o Luffy é um personagem que tem a nacionalidade brasileira e ele foi ver um dos símbolos mais interessantes no Brasil e ele enxergou na capoeira para colocar o dos ritmos pro Luffy lutar. É absurdo o cuidado que tiveram com esse episódio. Mas aí você pode também continuar reclamando, você pode continuar falando por aí que não gosta desse tipo de animação. Tá tudo certo, tá tudo bem, mas a única coisa que peço para você não reclamar é que a animação está com excesso de luz. Sendo que o personagem é a própria luz ambulante, né? O maluco, ele é o próprio RGB. Ele é o próprio... também seria hipocrisia sua reclamar da luz ali no anime, sendo que o seu monitor não, né? Sendo o seu gabinete instala, né, aquela luz assim RGB do caramba que a sua mãe e seu pai nem aguentam mais, né? Não aguentam mais. Mas brincadeiras à parte, o fato é que o Kizaru, ele é uma luz ambulante. Ele é a própria luz, é a definição de luz em One Piece. Então é muito claro que o episódio deveria ser com muita luz. Às vezes se faz necessário o entendimento ali de uma cena em uma batalha. Mas que diferença faz para essa batalha, para essa luta? Que diferença faz saber onde o soco do Luffy foi parar ou o chute do Kizaru acertou? Não faz diferença nenhuma. Para esse combate, acertaram em cheio, enfocaram no sentido do que não entenderam.